Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje com a parte 2 sobre o vídeo de transformadores. Nesse vídeo nós vamos fazer o cálculo de um transformador real, apresentar as principais fórmulas e cálculo de número de espiras e tamanho de núcleo para confeccionar o seu próprio transformador. Ok pessoal? Então vamos lá. Bom pessoal, vamos simular aqui alguns cálculos de enrolamento de um transformador real. Ok? Vamos tentar fazer passo a passo para ficar bem claro e vocês poderem projetar o seu próprio transformador. Ok? A gente sabe que é possível conseguir alguns programas, alguns softwares que fazem esse cálculo automaticamente a partir de alguns dados. Mas é importante que você conheça o método e que dados são esses que você precisa também obter, mesmo para usar um software. Ok? A gente faz aqui sem o software, usando as fórmulas padrão conhecidas aí nos livros técnicos. Ok? E caso vocês queiram, podem utilizar no futuro um software específico para fazer o cálculo. Ok? Então vamos lá, os primeiros dados vitais para você fazer um projeto de transformador são os seguintes. P2, vou colocar aqui na ordem, V1, V2 e F. Sendo que P2 é a potência do secundário. V1 é a tensão do primário. V2 é a tensão do secundário e F é a frequência a ser utilizada. Tá? Então, basicamente, eu preciso dessas 4 questões aqui. Qual a potência que eu vou ter no meu secundário? Sendo que ele pede também a tensão do primário e a tensão do secundário. Caso você não queira trabalhar com potência, você pode trabalhar substituindo o P2 por corrente. A gente sabe muitas vezes que vai utilizar um determinado transformador numa fonte, e a gente não diz que a fonte tem não sei quantos watts e tal. A gente geralmente trabalha dizendo quantos amperes ela fornece, né? Ela tem como capacidade. Então você pode utilizar a partir de corrente também. Basta você utilizar a fórmula P igual a VI para conseguir obter o valor da potência. Ok? Sendo que essa potência vai ser medida em VA, volt ampere. Ok? Então vamos lá. Primeira parte do cálculo, vou colocar aqui com letras, letra A, é calcular essa relação de potência. Essa potência 1, que é a potência do primário, ela vai ser igual à potência do secundário vezes 1,1, aproximadamente. Esse 1,1, ele aumenta aqui o valor em 10%. Isso aí é para compensar as perdas. Então aqui a gente já mata, na maior parte dos transformadores de pequeno porte, tá? Eu estou falando aqui das regras práticas de confecção de transformadores de pequeno porte. A gente utiliza a relação de 10% de variação da potência entre o primário e o secundário. E da mesma forma, eu posso calcular aqui a corrente do secundário, que vai ser I2, fazendo P2 sobre V2. Ok? Aí eu tenho a minha corrente de secundário. O segundo ponto aqui que a gente vai precisar é ter o cálculo da seção do condutor. Isso significa qual vai ser a espessura do meu fio, a bitola do meu fio a ser utilizada para que ela suporte a corrente que eu necessito. Bom, uma regra prática para calcular a bitola desse fio vai ser a utilização de uma tabela que corresponde qual a densidade de corrente conforme a potência utilizada. Então, se eu tenho a potência de secundário, lá o P2, por exemplo, até, vamos botar aqui, menor do que 500 volt-ampere, eu vou utilizar uma densidade de corrente de 3 amperes por milímetro quadrado. Isso significa que eu vou calcular aqui a bitola do meu fio, para cada 3 amperes, 1 milímetro quadrado de bitola. Depois a gente pega esse valor em milímetros, vai na tabela dos fios, da tabela AWG, por exemplo, e verifica qual o fio mais adequado para aquela milimetragem ou mais próximo, imediatamente acima, porque certamente você vai calcular aqui um valor que não vai dar o valor cravado dos fios existentes no mercado, mas você pega o imediatamente acima. Okay? Se a potência for, por exemplo, entre 500 e 1000 volt-ampere, você vai usar 2,5 amperes por milímetro quadrado. E se for de 1000 a 3000,
VA, que está dentro aqui da faixa do tipo de transformador que a gente está fazendo, você vai usar 2 amperes por milímetro quadrado. Ok? Então, conforme a potência do secundário, você vai usar uma dessas relações. E a partir da corrente que você calculou, você vai escolher aqui qual, vai fazer o cálculo, né, na verdade, aqui, qual a bitola do fio. Vamos dar um exemplo. Você quer um transformador que tem uma saída de 5 amperes. Aqui, 5 amperes. Ou seja, I2 vai ser igual a 5 amperes. E você já calculou que a potência de secundário desse transformador, porque ela também é em função da sua tensão, vai ser, por exemplo, de, vamos botar aqui, 500, não, 500 fica aqui no intermédio, né? Vamos botar aqui 600 volt-ampere de P2, de potência de secundária. Bom, para esse caso aqui, eu vou optar entre 500 e 1000 volt-ampere, né? Que eu escolhi 600 volt-ampere. Portanto, eu vou ter uma densidade de corrente de 2,5 amperes por milímetro quadrado, ok? Como eu tenho 5 amperes, basta eu pegar aqui e calcular 5 dividido pela densidade, né? Por 2,5. E, obviamente, aqui vai dar 2 milímetros quadrados. Eu vou lá na tabela do AWG e vejo qual o fio equivalente a 2 milímetros quadrados e adquiro esse fio de seção que vai suportar os 5 amperes num transformador cuja potência total do secundário é 600 volt-ampere. Ok? Apenas para exemplificar aqui como usar a tabela de densidade de corrente. Ok? Bom, depois do cálculo da seção do fio, né, do condutor que eu vou utilizar nas minhas bobinas, ou nesse caso aqui na bobina do secundário, ok? Eu posso fazer o mesmo cálculo para a bobina do primário, só que obviamente eu troco I2 por I1 e faço os mesmos cálculos para saber qual a bitola. As bitolas normalmente são diferentes, ok? Eu faço agora o cálculo da chamada seção magnética do núcleo. A seção magnética seria similar à seção geométrica, ou seja, a área que eu vou fazer o enrolamento. Mas como há uma diferença aqui, justamente por conta das perdas, nós temos as seguintes fórmulas para a seção magnética. Se você utilizar um transformador com um primário e um secundário, um P e um S, você vai utilizar a fórmula 7,5 raiz quadrada da potência do secundário sobre a frequência, dividido pela frequência. Ok? Isso aqui vai ser igual à seção magnética. Ok? Sendo que a potência do secundário em VA, né, em volt-ampere, e a frequência em Hz. Normalmente 60 Hz se estivermos trabalhando com a rede elétrica. Isso para um primário e um secundário. Se você utilizar 2 primários e um secundário, ou 2 secundários e um primário, ou seja, 2 enrolamentos de um lado e um enrolamento do outro, tanto faz o lado, você vai usar a fórmula bastante parecida. A diferença é que você vai multiplicar por 1,25 a potência do secundário e fazer a divisão por 60 Hz. Tá? Isso também vai ser a seção magnética. E por fim, a outra possibilidade de transformador é você ter um transformador com 2 primários e 2 secundários. 2P e 2S. Tá? E aí eu tenho também o 7,5 e a relação muda aqui só por esse fator aqui que passa a ser 1,5 vezes P2 sobre F. Isso também dá a minha seção magnética. A relação entre a seção magnética e a seção geométrica, ela vai ser dada pela seguinte forma. A seção geométrica, bem parecida, né? A gente vai ter 10% a mais aqui. Então vai ser vezes 1,1. Seção geométrica é a magnética vezes 1,1, ou seja, com mais 10%. Aí eu vou ter a minha seção geométrica. A seção geométrica, ela é calculada em função já direto em cima do núcleo, né? Então vamos montar esse núcleo aqui, por exemplo, ele está desmontado, mas a gente consegue ver. Eu vou chamar
essa lateral aqui da perna central da letra E de A, esse pedaço aqui de A. E a espessura aqui do núcleo eu vou chamar de B, ok? Então temos A aqui, vamos pôr aqui, temos A nessa largurinha aqui, A, ok? E a espessura, né, o que eu for entrando aqui, B, vai depender de quantas placas eu vou adicionar, ok? E temos fórmulas para isso, que é o A vai ser a raiz quadrada da seção geométrica e o B vai ser a seção geométrica dividido por A, ok? Com isso, eu calculo primeiro a seção magnética, que ela vai ser função da potência e da frequência. Com a seção magnética na mão, eu calculo a seção geométrica, ou seja, qual vai determinar aqui o tamanho desse meu núcleo aqui, ok? E com o tamanho do meu núcleo, eu vou saber qual o valor de A e de B. Com isso, eu consigo ir no mercado e tentar adequar esses valores às placas existentes no mercado. Eu tenho placas com A de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4, de 5, são vários tamanhos de placa do tipo EI, né? Então, eu faço esse cálculo para saber qual vai ser o tamanho da minha placa que vai montar o núcleo. Tá? E o B vai dar a espessura, que é o número de placas que eu vou intercalar para ter aquela espessura que seja adequada para o cálculo do meu transformador. Então, recapitulando, começo calculando a seção magnética, que é em função de potência e frequência, acrescento 10% a esse valor para achar a área geométrica, okay? E com a área geométrica na mão, eu quebro em A e B, que são esses dois valores, né? Essa largura da perna central e a profundidade em função do número de placas que eu acrescente aqui no núcleo. Ok? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Bom, pessoal, agora vamos para o mais importante, não desfazendo das outras etapas, mas é a quantidade de espiras, né? Que é efetivamente o cálculo do transformador está em cima do tamanho geométrico do núcleo e do número de espiras, né, que eu tenho na bobina do primário e na bobina do secundário. Então vamos lá. O cálculo, a fórmula básica para esse tipo de transformador, para cálculo de espiras do primário, vamos começar pelo primário, e vamos chamar de N1, esse número de espiras, vai ser N1 igual a V1, que é a tensão do primário, vezes 10 à oitava, sobre 4,44 vezes BM, eu já vou explicar o que é o BM, vezes SM, nós já sabemos que é a seção magnética do núcleo, ok? Vezes F, que é a frequência, ok? Bom, os valores que nós não temos aqui, temos que localizar para calcular o número de espiras, é a tensão do primário, que vai ser sabida, né? Faz parte do meu projeto. O BM, que é a indução magnética máxima do ferro em Gauss, a medida aqui vai ser em Gauss. Detalhe, eu usando ferro silício desse tipo, eu vou ter um valor médio de 12.000 Gauss. A gente pode usar esse valor como referência, não vai alterar muito aqui o cálculo, ok? A área, que já foi calculada, e a frequência, que se for rede, vai ser 60 Hz, né? Simplificando, né, substituindo 12.000 aqui, substituindo 60 Hz, deixando só a área aqui como incógnita, eu vou ter uma fórmula simplificada assim, N1 é igual a V1 vezes essa constante aqui, 31,281 sobre a área da seção magnética, né? SM. Okay? O 31,281 saiu desses cálculos aqui, ó, do 4,44, 10 à oitava lá em cima, que são constantes, né? Os 60 Hz que eu já admiti aqui, os 12.000 Gauss da indução magnética do ferro, ok? Obviamente, se eu uso outro tipo de núcleo, eu tenho que alterar esse valor aqui do BM. Se eu uso outra frequência, eu vou alterar a F aqui também. Aí, obviamente, eu não posso usar essa reduzida. Essa reduzida aqui é apenas para 60 Hz com uso de ferro silício com esse tipo de indução, ok? Assim eu tenho o meu número de espiras
para o primário. O número de espiras para o secundário, ele vai ter a mesma fórmula multiplicado por 1,1 para compensação de perdas, ok? Então, somente para constar, vamos anotar aqui que N2, que seria espiras do secundário, já com a fórmula simplificada, vai ser V2, que é a tensão do secundário, vezes a mesma constante, 31,281, sobre a seção magnética, vezes 1,1 para compensação de perdas. Por isso que tem aquela relação lá do rendimento, onde eu não posso fazer a relação de N2 proporcional a N1 e a V2 e V1, justamente por essa diferença. Então, a diferença é acrescentada aqui na fórmula do número de espiras, multiplicando por 1,1. E assim, eu consigo determinar o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. A última etapa, agora para a confecção de um transformador, vai ser a verificação da possibilidade de execução. Existem algumas restrições físicas nesses cálculos, porque se você extrapolar alguns valores aqui na fórmula, pode ficar impraticável de você construir fisicamente o transformador, até por questão de espaço para fazer rolamento de bobinas, entre outros fatores, ok? Então, a última etapa é a possibilidade de execução. Etapa F, possibilidade de execução. Na possibilidade de execução, o cálculo é bastante simples. Eu vou calcular uma área chamada SJ, que é a área de janela, eu já vou explicar o que é, e a área do cobre. A área do cobre é a área utilizada pelo meu enrolamento. Essa relação, área de janela sobre a área do cobre, ela precisa ser maior ou igual a 3. Okay? Se ela não for maior ou igual a 3, você não tem a possibilidade de execução. Okay? Esse número tem que ser maior que 3. Isso significa que a área da janela, a área de seção de janela, tem que ser 3 vezes ou mais do que a seção da fiação. Tá? Primeira coisa, vamos verificar a questão da área de janela. Como calcular a área de janela? Basicamente, a gente utiliza o próprio formato do núcleo para fazer esse cálculo, né? Esse núcleo, essa letra E, ela tem essa relação aqui, tem esse fator aqui que eu vou chamar de A, e tem essa altura que vai aqui, ó, quase do fundo aqui da perna central até aqui em cima, eu vou chamar de C, para não confundir com B lá da espessura, ok? Bom, e aí a área de janela, SJ, vai ser A vezes C sobre 2. Então, vou medir a minha área de janela. Vamos que eu tenho uma área de janela aqui de 1 centímetro aqui. 1 centímetro. Vou botar um pouco mais, né? 2 centímetros aqui. E C vai ser 3 centímetros. Okay? Normalmente, isso daqui é feito em milímetros quadrados, né? Então, a gente bota aqui 20 milímetros, 30 milímetros, já tem 1 milímetro quadrado, ok? 30 milímetros quadrados para ficar dentro do padrão do sistema internacional. Essa é a área de janela. A área do cobre é a área do cobre total, de todas as bobinas do transformador, ok? Então, e ela basicamente vai ser o número de espiras, por exemplo, o número de espiras do primário vezes a seção do fio do primário. Lembra aquele fio? Calculamos lá a área de seção do condutor? Vai ser ali. Por exemplo, naquele caso eu calculei 2 milímetros, né? E vamos que N1 fosse, por exemplo, 500 espiras. Aí vai ser 500 espiras vezes 2 milímetros. Então, aqui eu vou ter 1000 milímetros quadrados. Ok? E N2, a mesma coisa. Número de espiras 2 vezes a área do fio 2, que pode ser uma outra bitola. Vou calcular a área de cobre da bobina secundária. Eu vou somar as duas. Vamos que aqui a de baixo tenha dado, por exemplo, 2.000 milímetros quadrados. Vou somar. As duas vão dar 3.000 milímetros quadrados. Ok? Ou seja, vai ser a soma. Essa área total vai ser a soma da área da fiação do primário com a do secundário. Como eu calculo cada uma dessas áreas? Número de espiras
vezes a seção reta do condutor utilizado no primário, número de espiras vezes a seção reta do condutor usado no secundário. Somo as duas, tenho a área total do cobre. Divido uma pela outra, tem que ser maior ou igual a 3 para ser possível a execução desse transformador. Se não for, você precisa alterar alguns parâmetros para conseguir atingir esse número maior ou igual a 3. Ou seja, ou você vai aumentar aqui a seção de janela, ou você vai diminuir a seção do cobre. Uma das duas, para você poder compensar. Por exemplo, se você não pode diminuir a seção do cobre por conta da corrente, da potência que você necessita, então você precisa aumentar o núcleo. Você vai aumentar a seção de janela, usando placas maiores aqui para ele ser executável. Ok, pessoal? Esse é o último item do cálculo de um transformador real. Bom, pessoal, vamos fazer então um exemplo prático e numérico de um transformador real. Ok? Eu vou utilizar aqui como corrente de secundário 5 amperes e como tensão de secundário 12 volts. Portanto, eu vou querer um transformador de 12 volts de secundário com 5 amperes de capacidade e na entrada, por exemplo, 127 e na entrada do primário, ok? Então, a minha potência de secundário vai ser exatamente a corrente vezes a tensão de saída do secundário, 5 vezes 12, que dá 60 volt-ampere, ok? E a frequência que eu vou usar 60 Hz. Vamos fazer aqui o modelo completo desse transformador. Então, a primeira coisa é que a potência do secundário sendo 60 VA, a potência do primário vai ser igual, pela fórmula que nós já vimos, a potência do secundário vezes 1,1. Então isso vai dar 66 volt-ampere de P1. Ok? Eu tenho 66 volt-ampere como potência de primário. A seção do condutor, nós vamos usar como base a potência máxima que nós temos aqui. Então, a seção do condutor, tanto para o primário quanto para o secundário, vai estar naquela tabela até 500 VA. Lembrem que até 500 VA, na tabela de densidade de corrente, dá uma densidade de 3 amperes por milímetro quadrado. Ou seja, para cada 3 amperes, 1 milímetro quadrado na seção do fio. Como a corrente I2 vai ser de 5 amperes, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 5 amperes, na verdade vou pegar aqui a densidade, né? Densidade aqui, 5 dividido por 3. 5 amperes dividido por 3 amperes por milímetro quadrado. Isso vai dar, fazendo a conta aqui rapidamente, 1,67 milímetros quadrados. Essa vai ser a seção do fio do secundário, ok? Depois nós olhamos lá na tabela, a WG, isso aqui vai dar alguma coisa próxima aí ao fio 14. Nunca vai ser o valor exato, né? Na dúvida a gente bota um fio com a seção um pouco maior para evitar problemas. Então o mais próximo aqui, logo acima, é o fio 14 WG no secundário. Na tensão do primário, eu vou ter tensão do primário 127 volts, por exemplo. Se for 220, você coloca aqui 220. A potência do primário é 66. Vamos achar aqui qual a corrente do primário. Então eu vou ter a corrente do primário, vai ser a potência do primário, que é 66, dividido pela tensão do primário, 127 volts. Com isso, a minha corrente no primário, para esse transformador, vai ser 0,52 amperes. Usando a mesma regra, a mesma tabela de densidade lá de 3 amperes por milímetro quadrado, eu vou fazer a mesma coisa aqui, pegar o 0,52 e dividir por 3. E aí eu vou encontrar 0,17 milímetros quadrados. Okay? Isso aqui é a área da seção reta do fio. E isso vai dar um fio, aproximadamente um fio 24 AWG. Ok? Então já tenho quais são as bitolas dos fios do secundário, do enrolamento do secundário e do enrolamento do primário. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área da seção magnética, né? Vamos apagar aqui o famoso SM, né? E SM, por aquela fórmula, vamos considerar que aqui é um primário e um secundário, tá? Um transformador de um primário e um secundário.
Bom, a fórmula que nós temos para um primário e um secundário, ela é 7,5 raiz de P2 sobre F. Nós temos P2, aqui temos F, ok? Então, SM vai ser 7,5 raiz de 60 sobre 6. Desculpa, sobre 60. 60 sobre 60 dá 1, raiz de 1 é 1, vezes 7,5, 7,5. Então, a minha seção aqui vai ser 7,5. Ok? A seção magnética. Bom, já podemos calcular, inclusive, a seção geométrica, né? Que essa seção geométrica, aquela que vai nos dar o tamanho da placa, né? Conforme eu já comentei, ela é apenas o valor da seção magnética, que é 7,5, vezes aquela razão de 1,1. Bom, então SG é 7,5 vezes 1,1 e eu fiquei com 8,25 de área geométrica. Ok? Bom, considerando já essas duas áreas, a gente já pode partir para o cálculo da quantidade de voltas do enrolamento, né? Quantidade de espiras. Então, nós vamos usar aquela fórmula reduzida, já que eu estou usando a frequência de 60 Hz, a gente usa a fórmula reduzida, onde N1 seria o número de espiras do primário. N1 vai ser a tensão V1 vezes 31,281 sobre SM. Ok? E aí eu vou calcular da seguinte forma. V1 é 127, que é a tensão do primário, vezes 31,281 sobre 7,5. Isso vai dar, já fazendo aqui na calculadora, 530 espiras para o meu primário, ok? Para o secundário, vocês lembram que é a mesma coisa, porém multiplicado por 1,1, né? Então eu vou ter a tensão do secundário, que é 12, vezes o 31,281 sobre o 7,5 vezes 1,1. Isso vai dar aproximadamente 55 espiras no secundário. Ok? Bom, assim nós partimos para o cálculo da dimensão do núcleo de cada placa E. Lembre que aquele núcleo vai ter uma medida A, que é a largura da perna central do E, e B, que seria a profundidade do núcleo, ok? Onde A é a raiz quadrada da seção geométrica e B é a seção geométrica sobre A. Isso por uma pretensão de que o núcleo tenha uma seção quadrada, ok? Então, aqui eu vou ter a seção geométrica, nós já calculamos que era 8,25 centímetros quadrados. Então, a seção geométrica, o A vai ser a raiz quadrada de 8,25, que dá, vou fazer aqui rapidamente, 2,87 centímetros. Okay? Esse é o tamanho de A recomendável para esse transformador. E o B vai ser a seção 8,25 sobre o A, que é 2,87, que a gente acabou de descobrir. Isso vai dar 8,25 dividido por 2,87, obviamente sendo quadrada o mesmo valor, 2,87 centímetros. Eu vou na tabela de placas de fabricantes e descubro qual placa tem o valor de A de 2,87 aproximadamente, né? Provavelmente uma placa que tenha 3 centímetros aí desse valor de A. E aí, indo na tabela, eu descubro que a placa número 5 dos fabricantes tem essa medida aproximada. E aproveito para ver na tabela qual é a seção de janela desse tipo de placa. Isso é tabelado. A seção de janela para esse tipo de placa é de 675 milímetros quadrados. Okay? Essa informação é importante para a gente ver a possibilidade de execução do transformador. Seção de janela eu obtenho na tabela a partir do número, do tamanho da placa que eu vou usar. E para determinar essa placa eu preciso saber o valor da largura da perna central, o A, que eu calculo através da seção geométrica. Então a ordem foi essa: a seção geométrica eu tinha calculado, calculei o valor de A, em cima de A descobri qual a placa no mercado que me atende, e em cima desse valor eu consigo o valor da seção de janela, 675. Nós vamos usar esse valor agora para calcular a possibilidade de execução, ok?
Bom, nós sabemos que a possibilidade de execução é essa razão entre a seção de janela sobre a seção do cobre. Ela tem que ser maior ou igual a 3 para ser possível de ser executada. Valores muito próximos a 3, 2,8, 2,9, até são factíveis, mas não são recomendáveis. Os recomendáveis são valores maiores do que 3. A seção de janela é dada pela tabela lá em função da placa do núcleo que você utiliza. A gente já conseguiu esse valor, que é 675 milímetros quadrados, ok? Agora, a seção do cobre, a gente calcula assim, número de espiras vezes a seção do fio 1, do condutor 1, mais número de espiras vezes a seção do condutor 2. Bom, número de espiras 1 é o número de espiras do primário, 530, a gente calculou, vezes a seção do fio do primário, 0,17 milímetros quadrados, mais número de espiras do 2, 55, vezes a seção do fio, né, do condutor do secundário, que é 1,67 milímetros quadrados. Fazemos essa conta aqui, vamos lá, 530 vezes 0,17 dá 90,1 mais os 55 vezes 1,67, que dá 91,85, né? Bom, somando esses dois, vai dar 181,95. Vou botar mais para cá, não dá para ver aí, né? 181,95 milímetros quadrados, seção de cobre, ok? Agora vamos ver a razão. A razão é 675 sobre 181,95. Já dá para notar que isso vai dar um valor muito maior do que 3, né? 675 dividido por 181,95 vai dar 3,70. Portanto, é maior que 3. Sendo maior que 3, é possível a execução desse transformador. Ok, pessoal? Com isso, nós terminamos aqui o cálculo de um exemplo prático de um transformador um secundário de 5 amperes e 12 volts, primário de 110, 60 Hz, um primário e um secundário. Ok? Calculamos dentro da ordem todas as dimensões físicas, a dimensão do fio, né, dos condutores no primário e no secundário e a possibilidade de execução. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar sobre transformadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo teve um viés mais teórico do que prático, né? A gente viu muita fórmula, muito cálculo, mas é bastante interessante conhecer como fazer cálculo de transformador para que você entenda esses parâmetros que devem ser utilizados até em programas, em softwares específicos para esse cálculo. Ok? E é importante também conhecer como ele é construído, de que partes ele é confeccionado, que tipos de materiais que ele utiliza. Ok? Se gostarem do vídeo, cliquem no like, inscreva-se no canal, que é bastante importante, e um grande abraço.